Graça e paz, amados irmãos. Amém. Amém. Eu quero agradecer esse privilégio de estar com vocês aqui nessa noite, conhecendo esta igreja, conhecendo aqui o pastor Ivanildo, conhecendo muitos irmãos aqui, e tenho o privilégio de ser o pastor que prega na organização, do culto de organização da Sociedade Missionária de Homens Batistas dessa igreja. Então estamos todos entrando para a história, né? Amém. Todos que estão aqui estão de parabéns, porque vieram prestigiar um ato tão bonito, de organizar mais uma sociedade masculina missionária. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15. Eu não vou me demorar, porque o culto ele está muito bonito, participativo. Temos ainda outros momentos desse culto, e eu creio que nós ainda teremos o tempo de podermos cumprimentar, nos abraçar um pouco, mas eu tenho que transmitir também o recado de Deus para essa noite. Então, meus amados irmãos, eu já marquei até o tempo que eu vou pregar aqui. Aqui já no meu garoto, no celular, tá certo? Então, irmãos, eu convido os irmãos a ficarem em pé. Nós vamos ler a partir do versículo 14 no Evangelho de João, capítulo 15. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém. Deus, pregue essa leitura em nossos corações. Podem sentar, irmãos. Um dos nossos profetas, a Bíblia, ele diz assim: eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me chamou de trás do gado e era recolhedor também de figos silvestres, ou sicômoros. Então imagine, irmãos, que cada um de nós, homens e mulheres, mas hoje eu quero falar especialmente aos homens que estão aqui presentes, que o Senhor fez um chamado especial para que cada um de vocês estivessem no serviço, estejam na obra. Quando Jesus chamou aqueles 12 inicialmente, outros homens também, outras pessoas estavam seguindo a Jesus naquela hora, mas Jesus escolheu dentre eles 12 e deu-lhes o nome de apóstolos, e aí tratou pessoalmente com cada um deles a respeito do trabalho, da obra que eles deveriam fazer. O trabalho masculino é um trabalho que precisa ser valorizado, é um trabalho que precisa, em alguns contextos, ser resgatado, e outros contextos sempre ser fortalecido. Porque nós devemos estar cansados já de ouvir, e tantas pessoas falam isso, às vezes falam com carinho, outras vezes falam como um tom talvez de dizer: está vendo só nós que fazemos o trabalho. Mas aonde nós passamos, nós ouvimos sempre dizer: ai das igrejas se não fosse a MCM, não é isso? Todo lugar, pastor. Todo lugar que a gente passa, as pessoas dizem: ai da igreja se não fosse o trabalho das mulheres cristãs, se não fosse o trabalho vigoroso, amoroso, cuidadoso das nossas irmãs. E louvado seja o nome do Senhor pelo trabalho das nossas irmãs da igreja. As irmãs
dessa igreja estão também de parabéns. Amém. Porém, hoje é o dia de falar do trabalho de quem? Dos homens. Dos homens. Porque Deus nos constituiu, primeiramente, como sacerdotes do nosso próprio lar. Deus nos constituiu como missionários dentro da nossa própria casa. Estudos revelam que quando a dona de casa, a mãe de família, ela se converte, com muito trabalho ela consegue levar alguns da sua família para a igreja. Mas quando o homem se converte, geralmente ele arrasta a casa toda. E isso, irmãos, é uma comprovação em todos os tempos e em todas as culturas e em todos os contextos. Um homem que se converte verdadeiramente a Cristo, ele dá o seu testemunho dentro de casa. Os seus filhos começam a olhar para ele e sentir orgulho, porque uma das coisas, irmãos, que mais tem afetado a humanidade hoje em dia é pais que não estão dando orgulho aos seus filhos. Porque hoje nós vemos jovens, especialmente rapazes, quando olham para o seu pai, não tem aquele modelo que eles queriam seguir como um pai. Mas isso é diferente quando eles têm um pai crente. Porque qualquer jovem que tem um pai verdadeiramente crente, ele não pode se queixar de dizer que não teve um exemplo a seguir. Porque um pai sempre verdadeiramente crente, na sua casa, ele vai ser um pai zeloso, ele vai ser um pai amoroso, vai ser um pai provedor, vai ser um pai que certamente, quando precisar corrigir, ele vai corrigir, porque Deus também nos corrige, e ele fala, né, como um pai que corrige o filho a quem ama, eu também corrijo a cada um de nós. Mas esse homem crente, ele começa a fazer diferença dentro da sua casa primeiramente. Nós não podemos, irmãos, ficar reféns de situações de pessoas que às vezes dizem, olha, na igreja meu marido é uma bênção, mas quando chega em casa é outra coisa. O homem cristão, ele é uma bênção na igreja, ele é uma bênção dentro de casa, ele é uma bênção no seu trabalho, ele é uma bênção onde que ele quer que passe, porque ele é uma pessoa temente ao Senhor e a sua vida está diante do Calvário, diante do altar de Deus. E aí, irmãos, nós vemos Jesus Cristo fazendo uma revelação muito importante para os seus discípulos aqui nesse texto. Algumas revelações. Primeiro, Jesus, ele não chama aqueles homens ali de servos, ele chama de amigos. Imagine, os irmãos, como é importante nós sermos reconhecidos por Jesus também como amigos. Porque Jesus tinha uma relação tão próxima com os seus discípulos que ele dizia o seguinte, não é? Ele falou lá, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Mudou alguma coisa? Será que Jesus mudou o comportamento dele, mudou a atitude dele em relação a mim, em relação a você? É o mesmo padrão, é a mesma coisa, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, homens batistas aqui presentes, considerem-se também amigos de Jesus Cristo e recebam dele a orientação que ele dá, para que você seja um bom homem de Deus, que tenha excelência no seu trabalho, que seja um bom evangelizador, porque uma das características dessa organização é que ela é uma sociedade o quê? Missionária. Então, se é uma sociedade missionária, ela tem por obrigação pregar o Evangelho, ganhar novas pessoas para Cristo. E essa é uma tarefa de cada um de nós. Eu estou tão orgulhoso aqui, irmãos, de ver esse meu irmãozinho ali na cadeira de rodas, cantando aqui com os demais. Meus amados irmãos, isso é um exemplo que imagino que este irmão, com essa envergadura, essa vontade que ele tem de estar aqui, se ele não tivesse a deficiência que ele tem hoje,
eu tenho certeza que ele estaria subindo essas ladeiras sozinho por aí, pregando o Evangelho, entrando pelos sítios, anunciando o amor de Deus. Então nós que temos esse privilégio, não devemos nos cansar de fazer a obra do Senhor. Olha que Jesus ele chamou aqueles homens de amigos. E depois ele diz o seguinte: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designeis para quê? Para que vades e deis fruto. Quem chama cada um de nós, especialmente homens batistas aqui nessa noite, quem chama-nos para participar da sociedade masculina, da sociedade missionária de homens batistas, quem nos chama é Jesus Cristo. Porque Ele quer que toda a igreja tenha uma característica de ser uma igreja missionária. Porque alguns, às vezes, eles pensam que devem levar aquela igreja para ser missionária, e outro pensa, não, mas a minha igreja vai ter mais uma vertente de ação social, não, a minha igreja ela tem que se caracterizar pelo louvor e pela adoração, mas não é isso que a palavra nos ensina. Às vezes a palavra nos ensina que toda igreja ela precisa ser uma igreja missionária, e começa justamente com as sociedades missionárias, amigos de missões, pequenininhos, mensageiros do rei, embaixadores do rei, não é? Depois temos JCA, não é? Temos o GAM, Grupo de Ação Missionária dos Rapazes, e aí a União de Homens, Sociedade Masculina. Então, é uma coisa que é plantada lá na criança. Ela crescer dentro de uma igreja batista, sabendo que toda igreja batista ela precisa ser uma igreja que ame missões, que faça missões, que trabalhe missões. E essas sociedades que nós temos, MCM, Sociedade de Homens Batistas, são o carro-chefe da igreja para pregar o Evangelho em todos os contextos. Então Jesus ele diz que Ele nos escolheu. Veja que privilégio. Assim como Jesus olhou para cada um daqueles ali, daqueles apóstolos, e saiu chamando pelo nome, Ele chamou você também pelo nome. Ele conduziu você para ouvir a palavra em algum momento da sua vida. Seja aqui no culto, seja na evangelização na rua, no culto no lar, alguns que se convertem escutando rádio, ou assistindo televisão, ou mesmo pela internet. Então nós temos muitos meios hoje pelo qual a palavra é propagada. Então ninguém pode se declarar inocente diante de Deus, dizendo que não se converteu porque ele nunca ouviu a palavra, a não ser em um contexto onde é terminantemente proibido falar de Jesus. Porque nós temos alguns países no mundo que nem pela internet, nem pelo rádio, nem pela televisão, nem pela igreja, nem pela pregação na rua, de jeito nenhum pode se pregar o Evangelho. Mas nós vivemos num contexto abençoado, onde nós podemos ir, falar com as pessoas, apresentar o Evangelho e fazer com que essas pessoas sejam trabalhadas também pelo Espírito Santo de Deus e possam ser transformados na sua forma de viver. Jesus ele nos chama de amigos e ele diz: eu vos escolhi a vós. Jesus não escolheu ninguém para ficar acomodado dentro da igreja. Jesus não chama ninguém para ficar simplesmente como uma pessoa que vem aos cultos para assistir ou para mesmo cantar, apresentar, mas Ele nos chamou para que cada um de nós possamos dar frutos. E eu imagino, irmãos, que muitas pessoas aqui já tiveram a alegria de conduzir alguém aos pés de Jesus Cristo. Amém? Amém. Mas eu sei que é provável que alguém ainda nunca teve essa experiência de ter pregado o Evangelho e ver aquela pessoa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus e se converter. Mas isso não é um fator para nos desanimar, pelo contrário. Por quê? A conversão não depende de mim e de você. Ela depende do Espírito Santo. O que Jesus nos ensina é que nós devemos pregar a palavra.
Quando ele deixou aquela última comissão no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, ele disse que nós deveríamos ir por todo o mundo e pregar a palavra. Então essa é a nossa responsabilidade. Mas ele explicou aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, quem é? É o Espírito Santo de Deus. A nossa Junta de Missões Mundiais, na campanha deste ano de Missões Mundiais, ela adotou justamente o texto de Atos 1, capítulo 8, que diz: mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe onde nós estamos, irmãos, dessa palavra de Jesus? Nos confins da terra. Porque nós não estamos em Jerusalém, nós não estamos na Judeia, nós não estamos em Samaria, mas nós estamos naquele perímetro que o Senhor deixou aberto para que a igreja pudesse avançar até alcançar todas as nações da terra, alcançar todos os povos e todas as culturas. Então nós temos essa responsabilidade de anunciar esse Evangelho. E o tema da nossa campanha de Missões Mundiais, qual que é? Os irmãos lembram-se? Como é? No poder do Espírito, vamos completar a missão. No poder do Espírito, vamos completar a missão. Porque se nós pregarmos de qualquer forma, nós não teremos sucesso. Se nós pregarmos confiando na nossa própria inteligência, na nossa própria capacidade, na nossa própria força, nos nossos próprios recursos, nós não teremos sucesso. Mas se nós confiamos no poder do Espírito, nós vamos fazer isso que Jesus Cristo está dizendo aqui para nós, para que nós possamos dar fruto, e o fruto que permaneça. Quem é o irmão ou a irmã mais antiga dessa igreja aqui, que está presente aqui nessa noite? A igreja foi organizada na década de 70? Começou lá na década de 70, talvez não tenha mais ninguém desse tempo, não é? Tem a irmã aí? Era pequenininha, mas já estava aqui. Então, alguns irmãos estão aqui há muitos anos. Quem está aqui há mais de 5 anos? Nessa igreja aqui. Tem alguém com mais de 5 anos? Olha aí. Para que o vosso fruto permaneça. Então, nós pregamos, nós discipulamos, porque nós queremos que nenhuma dessas pessoas que um dia foram alcançadas com a palavra venha se desviar do caminho. Não tem coisa que entristece mais a igreja do que alguém que deixa de participar do culto, que deixa de frequentar a igreja, que deixa de ser crente e volta para as práticas mundanas. O apóstolo Paulo diz que essas pessoas são semelhantes àquele cachorro que voltou para lamber o próprio vômito, ou como uma porca lavada que voltou para revolver-se na lama. Essa é a situação daqueles que abandonam o Evangelho. Mas Jesus, ele diz que nós devemos produzir frutos, e frutos que permaneçam. E olha que Cristo faz uma promessa, irmãos, que é muito especial. Tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. A igreja, ela vive na dependência de Deus. A igreja não vive na dependência do irmão fulano, do irmão Beltrano, porque esse aqui contribui mais, aquele outro contribui muito bem. A igreja vive na dependência de Deus. E o Senhor sempre vai levantar pessoas para sustentar a sua casa. E olha que o último pedido de Jesus, nesse trecho da palavra que nós lemos, é a seguinte: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Nós precisamos ter legítimo amor uns pelos outros. Homens batistas desta igreja, vocês precisam ter legítimo amor, e amor de cristão aqui. Aquele amor que Deus coloca em nosso coração, o amor de amigo em Cristo Jesus. Amar uns aos outros para que possamos fazer a obra com muito mais envergadura,
homens dessa igreja aqui estejam ombro a ombro com o pastor da igreja, estejam ombro a ombro com o líder que Deus colocou sobre vocês, sobre o seu presidente, sobre o seu vice-presidente. Programem, projetem, sonhem, para que possam ganhar muito mais homens dessa comunidade para o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Que Ele nos encha de graça, de virtude e de misericórdia. Amém. Que Ele sempre nos dê a alegria de poder voltar aqui para celebrar mais um ano de aniversário desta organização. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Glória a Deus.